Shalom, passando aqui no canal mais uma vez para trazer uma palavra de Deus ao teu coração. E eu quero pedir para você que vai ouvir essa live, esse vídeo, que publique, compartilhe essa palavra na lista de seus contatos, com seus amigos, com seus parentes, com as pessoas que você vê que necessita dessa palavra. E também eu peço a você que se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, dá um like na mensagem, né? Ouça a mensagem, porque eu creio que Deus vai falar ao teu coração através dessa palavra. A palavra de Deus, ela é muito poderosa, né? Ela é viva, ela faz um efeito extraordinário. Então, deixa a palavra de Deus entrar no teu coração. Eu tenho andado em oração, buscando de Deus, né? Para poder ministrar ao teu coração uma palavra que vem do trono de Deus. O Senhor me inquietou para pregar essa palavra que está em Mateus 7, versículo 23, 24 e 25, que diz: Então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correu os rios e sopraram os ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não a cumpre é semelhante ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correram os rios e sopraram o vento e bateram aquela casa, caiu e foi grande a sua queda. Então essa palavra é uma palavra extraordinária. Quando Jesus começa a falar aos seus discípulos, ele começa a ensinar a importância de você guardar a palavra, a importância de você viver na palavra. É muito importante. E Jesus começa a falar sobre isso. Jesus começa a falar sobre a edificação de uma vida, né? Ele começa a falar que o reino de Deus é semelhante às pessoas que edificou, é semelhante a um homem que edificou a casa sobre a rocha. Então, o que é edificar uma casa sobre a rocha? É edificar na base da oração, na base do jejum, na base da dependência de Deus, do cumprimento dos princípios da palavra. Para isso, você precisa de conhecer a palavra. Se você não conhecer a palavra de Deus, não tem como você e a gente guardar os princípios da Bíblia. Os princípios da Bíblia é os alicerces da gente construir a nossa vida. É os alicerces que a gente vai construir. Por exemplo, você vai edificar uma casa, você vai usar... eu não conheço muito sobre construção, mas a gente sabe que você vai usar, para fazer um alicerce, você vai usar pedra, você vai usar cimento, você vai usar ferro, você vai usar vigas, você vai usar todo tipo de produtos que vai fortalecer o seu alicerce. Você vai usar do melhor produto, porque o alicerce, ele é o fundamento da casa. Então, trazendo para a nossa vida espiritual, o que vai edificar a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, nosso lar, nosso ministério? O que vai edificar? Você guardar os princípios da palavra de Deus. Né? Então, quando você está guardando a palavra, você está fazendo com que Jesus entre na sua vida e manifeste a glória dele na sua vida. Edificar a casa sobre a rocha é estar crendo e confiando em Jesus. Você que quer edificar uma casa que suporte os ventos, suporte as tempestades, suporte as dificuldades da vida, as crises existenciais, você precisa crer na palavra. Crer na palavra que Jesus deixou para mim e para você. Então, nós precisamos fazer com que essa palavra penetre no mais fundo do nosso ser, do nosso entendimento, do nosso interior, porque ela vai forjar em nós as estruturas necessárias para suportar os ventos e as tempestades. E vou dizer para você que está passando por tempestades, por vento tempestuoso, eu declaro em nome de Jesus que Jesus no seu barco, a tempestade vai parar. Jesus, quando ele entra no ambiente, no local, na vida da pessoa, Jesus paralisa todo tipo de vento. Todo vento contrário, o Senhor Jesus, ele faz paralisar. A hora que você clamar por ele, que você buscar a face dele, buscar a presença dele, ele vai fazer com que os ventos da vida sejam paralisados. Por isso é necessário
que você construa a sua casa sobre a rocha. Por isso que é necessário você edificar a sua casa na rocha, que é Cristo. Viver uma vida a cada dia procurando conhecer a Jesus e ao Espírito Santo e a palavra de Deus. Então, esse homem prudente, o homem sábio, a mulher sábia, edifica a sua casa sobre a rocha. E a casa que Jesus está falando aqui é o seu corpo, é a sua vida, é a sua intimidade com Deus. Por quê? É onde Jesus vai morar. É onde o Espírito Santo de Deus vai habitar. É na sua casa, é na sua vida. Você é a morada de Deus. Você é a morada do Espírito Santo de Deus. Eu e você, nós somos a morada do Espírito Santo de Deus. E ela precisa ser bem edificada, ela precisa ser bem ajustada, ela precisa ser bem conduzida, né? Então você precisa de, a cada dia, colocar o Senhor Jesus na sua vida. Em primeiro lugar, é preciso. E aquele homem insensato, a insensatez, faz com que a sua casa não tenha fundamento. A insensatez, uma pessoa insensata, uma pessoa que não consegue entender, compreender os propósitos e os planos de Deus para a sua vida. A pessoa insensata é a pessoa que não consegue construir uma casa forte. E para construir uma casa forte, você precisa estar firmado em Jesus. Você precisa imediatamente de tirar os entulhos. Né? Quando Neemias ele chegou para construir os muros de Jerusalém, foi levado para o cativeiro, preso ali. E quando ele passou um tempo naquele cativeiro ali, ele teve notícias de Jerusalém, do seu país, da sua cidade. E a notícia que chegou a ele é que Jerusalém estava em ruína. Estava completamente destruída. E Neemias ele amava tanto a sua nação, o seu povo, que ele se colocou na disposição. Deus trouxe um despertar no coração de Neemias. Deus trouxe um levantar do Senhor no coração dele. E ele foi se levantando e desejando. E ele ficou entristecido pela história, pela situação, pelo acontecimento que estava acontecendo em Jerusalém. Os muros estavam destruídos, as casas estavam queimadas a fogo, Jerusalém estava em ruína e estavam morando poucos povos ali em Jerusalém. E ele resolveu edificar Jerusalém. E ele pediu para que o rei liberou ele para ir reconstruir Jerusalém. Foi tão Deus que levantou, que moveu o coração de Neemias, que o Senhor deu todas as condições. Todas as vezes que o Senhor te chamar para algo, creia, Deus vai te dar as condições para você fazer aquilo que está no coração de Deus. Quando Deus te levantar para edificar um ministério, para edificar uma família, para edificar um lar, Deus vai te dar as condições. Deus deu para Neemias todo o material que Neemias precisava. O rei liberou todo o passaporte para ele voltar para sua nação. O rei liberou tudo que Neemias precisava. Interessante que Neemias chegou, tirando tudo que era entulho, enfrentando os inimigos. Se eu disser para você que é fácil, não é fácil. Edificação não é fácil. Você precisa tirar os entulhos, você precisa ter o discernimento. O que é pedra preciosa, o que é entulho. O que é pedra preciosa, o que é lixo. Então, reedificar, restaurar algo é algo muito melindroso. É algo melindroso que nós precisamos de ter olhos clínicos da parte de Deus. Né? É preciso ter maturidade, é preciso ter certeza do que você está fazendo. E essa certeza é vindo de sinais, de planos de entendimento, de compreensão. E Neemias, ele se levantou imediatamente. E quando ele chegou em Jerusalém, começou a guerrear. E ele enfrentou 2 grandes inimigos, Sambalate e Tobias. Se levantou o tempo todo armando cilada, armando laço para poder derrubar ele. E ele usava o foco, ele focou no que ele estava fazendo. Então, foco é muito importante para você edificar a sua casa. Focar em o que você quer, o seu propósito, o propósito que Deus levantou no seu coração. Então, para edificar uma casa, é preciso de muita oração. Para edificar uma família, um lar, um ministério, uma vida, é necessário ter oração. É necessário
compreender o chamado e o propósito de Deus. É necessário você estar dentro da presença de Deus. Mas a casa edificada sobre a areia é uma casa de uma pessoa que ela não foca. A pessoa que edifica a casa sobre a areia, ela não tem foco. Ela um dia acredita, outro dia ela não acredita. Um dia ela ora, outro dia ela não ora. Um dia ela lê a Bíblia, outro dia ela não lê a Bíblia. Um dia ela acredita, ela está com a fé lá em cima, pegando fogo. Outro dia ela nem acredita que Jesus é vivo, que Jesus ressuscitou. E uma pessoa para edificar a sua casa, ela precisa de ter confiança. Salmo 125:1, a Bíblia diz que confia no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Para edificar a casa, você precisa de materiais de primeira qualidade. Não adianta você querer colocar na sua construção qualquer coisa. Então, o segundo ponto, terceiro ponto, o quarto ponto, para você edificar a sua casa, você precisa de sacrificar. Exige um sacrifício da parte da pessoa que quer edificar a casa. É necessário você ter o sacrifício. Você ter em mente que você precisa de sacrificar. Aperta aqui, aperta ali, arruma dinheiro daqui, arruma dinheiro daquela, mas você precisa edificar a sua casa. E na vida espiritual, levando para o espiritual, você precisa de se estreitar, sair daquilo que é insensatez, sair daquilo que é inseguro, daquilo que é areia. Você precisa sair da areia. Em nome de Jesus, Deus vai iluminar sua mente, Deus vai iluminar seu coração e você vai conseguir edificar sua casa. O Espírito de Deus está pedindo para que haja edificação. Quando Ezequias estava prestes a morrer, o Espírito de Deus instigou o profeta Jeremias para ir até lá. E quando ele chegou lá, ele disse: põe a tua casa em ordem, porque porque vai morrer e não vai viver. E o que Ezequias fez? Ezequias começou a orar. Ele estava com a casa fora de ordem? Sim, claro. Ele começou a orar e começou a lembrar a Deus dos sacrifícios, de toda a justiça que ele tinha praticado como rei, julgando Israel, cuidando de Israel. E o Senhor atendeu aquela oração. Imediatamente a resposta veio e o profeta voltou de novo e disse para ele que o Senhor tinha aumentado 15 anos. Quando Ezequias soube dessa notícia, ele não foi chorar, ele não foi descabelar, gritar: socorro, prepara tudo, prepara meu funeral. Não, Ezequias simplesmente foi falar com quem ele conhecia, que era Deus. Ezequias conhecia o Deus que ele tinha, que era poderoso para mudar todas as coisas. E Deus deu um prazo de 15 anos. Olha, é muito tempo para quem tivesse que acertar a sua vida imediatamente para morrer. Então, você precisa edificar a sua casa, eu preciso edificar a minha casa, porque nós precisamos de estar edificados. Tempestade? São muitas. Ventos, tempestades, tsunamis, eles acontecem de forma inesperada. Não temos previsão da hora que vai acontecer o tsunami na nossa vida. Não temos previsão de que hora vai acontecer a tempestade, o vulcão, nós não sabemos. O que nós precisamos fazer? Estar preparados. O que nós precisamos fazer? Estar prontos. Precisamos estar percebidos, preparados contra todo tipo de vulcão, todo tipo de vento, de tempestade, porque nos últimos tempos tem acontecido muito vento e muita tempestade, e o Senhor Deus, Ele é poderoso para nos livrar do vento da tempestade. Então o que Deus quer? Que nós estejamos nele. A Bíblia fala que se vós estiveres em mim e eu estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então é necessário que nós precisamos estar em Deus, em Jesus, na palavra. Precisamos atrair a glória de Deus para dentro de nós. Precisamos de atrair esse Jesus para nós, para a nossa vida. Precisamos estar com o nosso caráter ajustado, com a nossa conduta pronta, para que a glória de Deus se manifeste em nossa vida. É necessário, quem quer ser transportador da glória de Deus, é preciso suportar o fogo, o vento, a tempestade. Para suportar o fogo, você precisa estar vestido com roupa de fogo. Não adianta você querer enfrentar o fogo com a roupa de plástico. Vai derreter e você vai ser queimado.
vai ser destruído você e todas as suas obras. Eu e todas as minhas obras. Então nós precisamos estar com roupa de fogo. Precisamos estar vestidos do fogo do Senhor. Porque o que tiver de palha, o que tiver de plástico na nossa vida, vai queimar. Então nós precisamos de edificar a nossa vida em Jesus. A Bíblia diz, Jesus diz que ele tem nas mãos a pá e o fogo. E ele limpa toda a ira. Então, a limpeza, ela faz parte da edificação. Às vezes as pessoas compram um terreno todo sujo, todo cheio de lixo, todo cheio de imundície. E é preciso fazer uma limpeza naquele terreno. É preciso fazer uma transformação, remover todo o lixo, toda a sujeira, toda a imundície. Então, assim é nosso corpo. Para que o Cristo vivo, Jesus Cristo, o Espírito Santo, venha habitar nessa casa, ela precisa estar limpa. Ela precisa estar purificada. Então você precisa de usar os materiais necessários para edificar a sua casa. Seja prudente, seja sábio, seja cheio de Deus. Use os bons materiais para a edificação da sua casa. Você vai ter uma casa forte e resistente às tempestades, aos ventos, aos levantes. Você vai estar fortalecido em Jesus Cristo. Esteja nele, ele e você, e vai dar tudo certo. Deus te abençoe, que o Senhor edifique a tua casa. Eu vou orar por você, Pai. Nessa hora eu clamo por avivamento. Eu clamo para que essas pessoas que ouçam esse vídeo, essa live, que o teu Espírito Santo venha trazer avivamento sobre cada vida. E eu profetizo e declaro edificação. Eu profetizo que haja edificação sobre a tua vida. Pai, edifica a vida dessas pessoas que estão com as casas destruídas. Essas pessoas que estão com o casamento destruído, com o seu lar destruído, com o seu filho, com a sua filha destruída, por causa da droga, por causa da prostituição. Oh Deus, por causa, Senhor, da enfermidade, por causa, Pai, da falta de recursos. Oh meu Senhor, vai ao encontro nessa hora, porque tu és o Deus Todo-Poderoso. E eu sinto a tua presença nessa hora. E eu sei que o Senhor vai socorrer a todas essas pessoas necessitadas. Entra com tua mão de poder sobre a vida de cada um. E eu profetizo o Espírito Santo cobrindo a sua casa, a sua vida, o seu corpo, que é a habitação santa de Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo essas vidas e declaro a vitória do Senhor. Seja abençoado, seja abençoada, seja próspero e próspero, seja vitorioso. Em nome de Jesus.